amados irmãos, recebam a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos, abrindo comigo a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 49, versículo 22 em diante. Gênesis, capítulo 49, versículos 22 em diante. Enquanto você procura, eu quero fazer os meus agradecimentos e considerações. Gênesis 49, versículos 22 em diante. Primeiro, eu quero glorificar a Deus por aqui retornar, para mais uma vez nós adorarmos a Ele, e pelo privilégio de rever alguns amigos. Primeiramente, a minha gratidão a Deus, ao anjo desta igreja, pastor Tony, um amigo, um companheiro. Obrigado, pastor, pelo apoio que o senhor tem dado para o Madeb, tanto local quanto setorial. O Senhor tem sido bênção. Mateusão, obrigado, meu amigo. Você sabe o carinho que eu tenho por você, o respeito, a consideração. Que Deus te abençoe poderosamente, junto com seu Eliseu, Júlio. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus prospere ainda mais o trabalho que vocês têm feito aqui e no setor. E Leandro, acertei, meu amigo? É isso. Obrigado, meu amigo, por todo o trabalho que vocês têm tido aqui no CREI. E conte conosco. Aquilo que vocês precisarem, nós estamos à total disposição. Amém? Jovens, vocês são bênção demais. Eu estava falando com o Júlio ali, eu falei, meu Deus, vocês são cheios de Deus. Cheios de Deus. E eu glorifico a Deus por ver jovens neste século tão cheios do Espírito Santo de Deus. A minha oração, o meu desejo é que Deus continue guiando a cada um de vocês. Varolo, meu amigo, você é meu, você sabe disso, né? Logo, logo você vai voltar para a sede. Brincadeira. Quem achou, confirme com um amém. E é claro, eu não poderia deixar de agradecer a minha companheira, a minha amada esposa, a mulher mais linda desse mundo. Ela está comigo todos os dias, aonde eu estiver, ela está lá comigo. E eu louvo a Deus pela vida dela. Meus irmãos, ela me carrega assim de joelhos. Se eu estou aqui é por conta das orações que ela tem tido. Por mais que vocês olhem para ela assim e vejam ela como tímida e tudo mais, é uma mulher de oração. E o que nos basta é uma vida de oração. E é claro, Gese, Camila, vocês são bênção demais. Obrigado por estarem aqui e por acompanharem um amigo de vocês. Vamos à mensagem, meus irmãos. Gênesis capítulo 49, versículo 22 em diante. Quem achou, confirme com um amém. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram e atiraram nele, e o odiaram, ou, em outros significados, o perseguiram. Mas o seu arco habitou na força, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do Deus Todo-Poderoso de Jacó. E você diz amém. Aleluia. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou em meu coração é uma palavra para jovens e adolescentes. Quando eu estava pedindo a direção de Deus, hoje e durante a semana, sobre aquilo que Ele queria falar com a igreja, Ele me leva a esta palavra onde eu já tenho me debruçado algumas ocasiões, mas Ele me leva novamente a esta palavra. E quando nós olhamos para o contexto desta ocasião, ou deste personagem, nós conseguimos enxergar algumas coisas que Deus, Ele nos revela, que Deus nos traz e que Deus nos leva a conhecer e a aprender. Porque quando nós olhamos para José, todos nós conhecemos e sabemos das dificuldades que José passou, até que a promessa de Deus fosse concretizada e realizada na vida dele. Só que José aqui, ele já havia se tornado governador do Egito. José aqui, ele já havia se tornado o concretizador da realização da promessa de Deus sobre a sua vida. Só que não fora fácil. Até José chegar aqui foram tribulações, foram lutas, foram dificuldades, foram provações, foram rejeições, injustiças, onde José, cada passo que ele dava,
ele começava a entender que o próprio Deus era quem direcionava a vida dele. E quando nós olhamos para esse personagem, quando nós olhamos para José, a Bíblia vai nos falar dentro desse contexto que Jacó, o seu pai, juntamente com seus irmãos, eles estavam passando fome em Jerusalém. Eles estavam passando fome porque a nação de Israel e todas as outras nações estavam passando 7 anos de escassez, onde Faraó já havia sonhado. E José havia revelado sobre esses 7 anos de escassez. E a Bíblia vai nos falar que Jacó, juntamente com seus filhos, eles estão padecendo fome. E Jacó chega para os seus filhos e vai dizer: olha, Benjamim, olha, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão até o Egito, vocês estarão indo lá e trazendo mantimento para nós, para que nós não venhamos padecer, para que nós não venhamos morrer. Só que Benjamim, ele vai ficar aqui comigo. Eu não vou deixar Benjamim. Eu não vou permitir com que Benjamim saia com vocês. Rúben, Naftali e todos os seus irmãos se dirigem até o Egito. E quando eles chegam no Egito, a Bíblia vai nos falar que José, ele percebe na mesma instância que eram seus irmãos. Só que o interessante é que ele não se deixa conhecer. Ele não deixa perceber-se que ele era José, o governador do Egito. Porque quando ele se encontra com seus irmãos, a Bíblia vai nos falar que ele começa a tratar os seus irmãos de forma rude. Ele começa a tratar os seus irmãos de forma áspera, achando com que os seus irmãos fossem espias que vieram espiar a terra do Egito. E ele, em outras palavras, vai dizer para os seus irmãos: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram espiar a terra para depois roubá-la? Aí os seus irmãos, assustados, dizem: não, governador, nós não viemos aqui para roubar a terra. Olha, nós temos o nosso pai Jacó, descendente da tribo de Israel. Ele nos trouxe aqui para que nós viemos levar mantimentos para ele. José já sabia que um dos seus irmãos estava lá. E a pergunta que ele diz para os seus irmãos é: pois bem, quem é o pai de vocês? Eu sei que vocês possuem também um irmão. Cadê esse irmão menor? Cadê esse irmão que eu não estou vendo aqui? Eu vou fazer o seguinte: eu só vou liberar vocês todo o restante do alimento que vocês vieram procurar, quando vocês forem voltar, buscar o seu irmão menor e trazê-los aqui. E quando nós olhamos para esse contexto, os irmãos de José, eles chegam até Jacó e eles vão dizer: pai, temos um grave problema, porque nós fomos ao Egito buscar alimento, só que quando chegamos lá, o governador nos disse para levar Benjamim, para que ele vá conosco até o Egito. Eu não sei o porquê. Só que Deus, ele sempre foi especialista em frustrar planos humanos, para que os propósitos dele fossem concretizados. Porque quando nós olhamos para Jacó, a confiança de Jacó no homem já estava deturpada, já estava denegrida. Por quê? Lembram de José? Jacó tinha José como seu filho predileto. Só que o que ele faz? Ele deixa José sair para cuidar dos seus irmãos e nunca mais voltou. Olhem a confiança de Jacó. Será que Jacó, ele poderia confiar no homem? Será que Jacó, ele poderia voltar a confiar naqueles que se diziam que estavam do lado dele? E quando nós olhamos, Jacó, ele vai dizer: não, de forma alguma eu vou deixar Benjamim ir com vocês. Em outras palavras, eu não quero ter uma perda novamente. Eu não quero deixar com que o meu filho se perca assim como José se perdeu. Só que a confiança dele no homem estava deturpada sim, mas a confiança de Jacó em Deus era uma confiança que o homem não denegria, era uma confiança que as aflições não deturpavam. Aí Deus vai confundir tudo aquilo que Jacó estava passando, e ele vai dizer: ei, fica tranquilo, porque eu estou no controle de tudo aquilo que está acontecendo. Em outras palavras, é Deus falando para mim e para você nessa noite: não confie no homem, porque o Deus de Israel é quem tinha prometido há muito tempo.
Porque o erro do ser humano é exatamente esse: confiar em homens, em pessoas que são falhas, em pessoas que erram, em pessoas que entram dentro de um processo onde você não entende. Só que Deus, Ele nos revela nessa noite aquilo que Ele vai fazer com Jacó. Não era a confiança dele no homem, mas a confiança dele em Deus. Aí Ele permite com que Benjamim saia com seus irmãos. E Benjamim vai buscar os alimentos. E quando eles chegam até o Egito, a Bíblia vai nos falar que quando José olha para Benjamim, ele não se contém. Ele começa a chorar amargamente. Talvez José, ele começou a se lembrar das tardes que ele passava aconselhando Benjamim. Talvez José começou a se lembrar das conversas que ele tinha com seu irmão menor aconselhando ele. Talvez José começou a se lembrar das experiências que ele estava tendo e que ele teve com Benjamim. Aí ele entra na sua recâmara e começa a chorar. Só que ele se limpa, ele limpa o seu rosto, chega perante os seus irmãos. E a Bíblia vai nos falar que ele começa a chamar os seus irmãos para a sua recâmara ou para o seu palácio. E lá eles começam a passar uma tarde se alimentando. Só que José, Deus na vida de José tinha planos de restauração para ele e para a sua família. Porque quando nós olhamos para aquilo que eles estavam vivenciando, a Bíblia vai nos falar que José, ele fala o seguinte: eu vou fazer algo. Eu vou colocar na bolsa de Benjamim uma taça de prata. E eu vou fazer com que os meus irmãos achem que não, mas eu vou fazer com que eles tivessem roubado o governador do Egito. Aqui eu vou prender Benjamim e deixar com que eles vá buscar o meu pai. Aí ele trama tudo aquilo. E quando eles chegam perto para se despedirem, a Bíblia vai nos falar que os servos de José vão dizer para os seus irmãos: vocês roubaram o governador do Egito. Os seus irmãos confusos, eles começam a olhar e dizer: não, como assim nós roubamos? Nós não pegamos nada. Você pode verificar nas nossas bolsas aqui. E aliás, se você encontrar alguma coisa, você pode ficar com qualquer um de nós aqui. Pois bem, a Bíblia vai nos falar que os servos de José começam a procurar. E eles acham na bolsa de Benjamim a taça de prata. E quando nós olhamos para todo esse processo de restauração, era Deus movimentando o quebra-cabeça sem eles entenderem. Porque quando eles pegam a bolsa de prata, automaticamente os irmãos dizem: não, se nós não voltarmos com Benjamim, o nosso pai vai morrer do coração. Ele não vai aguentar mais uma perda. E o que nós vamos fazer agora? Aí José, ele começa a enxergar toda a situação. E a Bíblia vai nos falar que ele não se contém e começa a chorar. E ele, olhando para os seus irmãos, ele começa a olhar para eles e diz: olhem para mim, eu sou José. Ele diz para os seus irmãos: eu sou José. Os seus irmãos entram em paranoia, porque qual que era o intuito deles desde o começo? Acabar com a história de José, destruir com a história de José, acabar com os sonhos de José. Mas uma coisa é certa, porque aquele que Deus marca, o inimigo não pode destruir. E quando José ele se encontra com seus irmãos, ele vai falar: ei, não foram vocês que me trouxeram aqui, foi a poderosa mão do Senhor. Em outras palavras, vocês quiseram até tentar me destruir, mas olha eu aqui. O Deus de Israel se manteve fiel sobre a minha vida.
Será que você pode levantar a sua mão? Porque Deus ele está me trazendo nessa noite dizendo que aqui tem pessoas que estavam firmadas por promessas mundanas, mas o Senhor manda te dizer: eu quem tomo a última palavra, eu quem digo a última coisa sobre a sua vida, eu que digo a última coisa sobre a sua história. E quando nós olhamos para a ocasião de José, ele chama o seu pai de forma rápida. Ele diz para os seus irmãos: manda chamar Jacó, tragam para cá que eu vou cuidar de vocês. Aí eles vão, chamam Jacó. Dentro desse processo, Jacó vai e ele entende realmente quem era José. E a Bíblia vai nos falar que Deus vai dizer o seguinte: eu não te disse? Eu disse que você iria compor a linhagem sacerdotal daqueles que compunham o povo de Israel. Eu não disse para você que eu estaria no controle daquilo que eu havia prometido? Em outras palavras, Deus falando para Jacó o seguinte: vai lá, que eu preciso concluir o propósito que eu tenho para a sua casa. Aí vai Jacó, juntamente com seus filhos, e eles são abençoados de uma forma tão grande, de forma sobremaneira, que a Bíblia vai nos falar que dentro desse processo, Faraó entrega as melhores terras para a família de Jacó. Ele entrega as melhores coisas para José, juntamente com seus irmãos. Só que Jacó estava vivenciando os seus últimos anos de vida. Ele estava passando por os seus últimos dias de vida. E a Bíblia vai nos falar que dentro desse processo, ele vai dizer para José, porque qual que era o costume da época? O pai pegava os seus filhos e dentro do processo da bênção, ele vai abençoar a cada um dos seus filhos. Ele começa desde Rúben até Naftali, e quando ele chega em José, ele vai dizer: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Sabe o que é isso? Se nós pegarmos a área botânica, que estuda sobre as plantas e as árvores, ela vai nos dizer que toda espécie de planta e árvore possui 3 fundamentos para o crescimento dela. Toda planta e toda árvore possui raiz, tronco e folhas. Ou melhor, raiz, ramo e folhas. E o que Deus estava querendo falar para José era o seguinte: José, você não é o início da promessa, porque a promessa estava sobre Abraão, mas você é aquele que daria continuidade. Eu vou repetir. Você é aquele que daria continuidade na promessa. E quando José ele entende isso, ele vai perceber que não bastava os seus irmãos jogarem ele na cova. Não bastava o próprio Faraó passar por todo o processo que passou por ele. Não bastava ele ser jogado no cárcere. Não bastava quererem destruir a vida de José, porque todo ramo firmado na fonte deve crescer. Sabe o que é isso? É Deus nos falando nessa noite: tentaram destruir você, tentaram acabar com você, tentaram cortar o seu ramo, mas quem está junto da fonte, ele continua crescendo, ele continua levantando-se, ele continua dando fruto. É Deus falando para mim e para você: ei, fica tranquilo, enquanto você estiver firmado na fonte, não há inferno que pare a sua vida, não há inferno que pare o seu ministério, não há inferno que pare o seu chamado. Por um minuto
culto, levante a sua mão e adore. É Deus falando nessa noite: eu estou no controle da sua história. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, tentaram até te cortar, tentaram até te tampar com terra, mas ao cheiro das águas você renasceu, você reviveu. Olha você aí, tanta tribulação que você não aguentava, que você falava para Deus: Deus, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Mas olha você aí, é o Espírito Santo de Deus dizendo: ei, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te largo. Mas há uma graça de Deus sendo derramada nessa noite. É renovação de promessa. É Deus falando: ei, fica tranquilo, eu estou no controle. A Bíblia vai nos dizer: ai, eu sinto uma glória de Deus tão grande aqui. A Bíblia vai nos falar que Jacó, mesmo não sabendo, ele vai desfalar ou dizer aquilo que ele já vivenciou há muito tempo. A Bíblia nos diz que Jacó vai falar para ele: os flecheiros te flecharam. Os flecheiros tentaram até acabar com você. Os flecheiros tentaram até destruir a sua história. Aí está o inimigo flechando a sua vida, flechando esse jovem, fechando essa igreja. E você começa a dizer: mas Senhor, cadê as promessas? Cadê tudo aquilo que o Senhor estava dizendo há muito tempo? Só que você não entende que é os flecheiros te flechando para a concretização daquilo que Deus já havia prometido há muito tempo. Certa vez, Jesus, juntamente com seus discípulos, a Bíblia vai nos falar na primeira tempestade: entrem no barco que nós vamos para outra margem. A promessa, a concretização era: nós vamos para outra margem. Só que no meio tinha uma tempestade. Ninguém estava esperando por ela. Ninguém estava esperando por aquilo que eles estavam passando. E a Bíblia vai nos falar que essa tempestade, ela tenta afundar o barco e acabar com os discípulos. Só que os discípulos entendiam aquele que estava no controle do barco. Os discípulos sabiam que eles não podiam, mas aquele que criou o próprio mar podia. Eles não vão tentar contra o próprio braço, não. Eles vão dizer: mestre, não se te dá que nós pereçamos. Há quanto tempo você vem clamando: mestre, não se te dá com que pereçamos. Só que o Senhor de Israel, Ele vai nos dizer: ei, eu não te falei, nós vamos para outra margem. O inimigo até tentou se levantar, mas é eu quem acalma a tempestade, quem digo: acalma-te vento, aquieta-te mar, porque nós
vamos para outra margem. Nós vamos para outra margem. Nós vamos para outra margem. Eu disse, está decretado, selado, firmado. Vamos para outra margem. A Bíblia vai nos falar que os seus discípulos começam a entender. Aqueles que estavam dentro era o cuidado do próprio Deus encarnado. E quando nós olhamos para aquilo que José estava vivenciando e passando, a Bíblia vai nos dizer que Jacó, por último, ele vai falar: porém o seu arco, porém o seu arco susteve-se nas mãos do valente de Jacó. O seu arco, porém, susteve-se nas mãos do valente de Jacó. Sabe o que é isso? O que fez com que José permanecesse firme até o final não foram as próprias mãos. O que fez com que José permanecesse firme até o final não foram as suas próprias forças. O que fez com que José permanecesse constante até o fim não foram as próprias lutas que ele venceu. Não. A Bíblia vai nos falar que um segredo fez com que ele não fosse jamais vencido. O seu braço, porém, susteve-se na mão do valente de Jacó. Aí nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Parece que Ananias, Misael e Azarias estavam vivendo a mesma coisa. No livro de Daniel, estavam lá os 3 jovens perante o rei Nabucodonosor. A ordem era: prostrem-se perante a estátua. Se não se prostrarem, vocês serão destruídos. Aí um dos jovens vai dizer: não é a nossa própria força. Se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar das tuas mãos. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos perante a estátua. Pois bem, joguem eles para a fornalha. Porque, entenda, o processo dentro da tribulação do inferno contra nós é exatamente esse: causar-nos medo e só nós enxergarmos a destruição. E quando nós olhamos para todo esse processo, a Bíblia vai nos falar que lá estão os 3 jovens. Aqueçam essa fornalha 7 vezes mais, para que eles sejam destruídos. Expectativa do inferno: nós vamos vencê-lo. Expectativa do diabo: nós vamos acabar com eles. Aí vai, os 3 jovens entram na fornalha. Aí está o diabo. Deixa-me conjecturar. O diabo olhando para a minha e para a sua vida, entrando na fornalha. Eles serão ceifados e queimados. Eles serão destruídos. Joguem na fornalha. Só que quando nós olhamos o rei Nabucodonosor na expectativa da destruição, ele começa a olhar. Não,
ele limpa o olho assim. Vocês estão vendo? Eu coloquei 3. Eu não tinha colocado 3 na fornalha. Eu não tinha colocado 3 ali dentro para serem destruídos. Por que tem uma 4ª pessoa? Eu vou pregar até você entender. Entenda o processo de destruição do diabo contra mim e contra a sua vida. Eu coloquei ele. Por que tem mais alguém com ele? Eu coloquei a família dele. Por que tem mais alguém lá dentro? Eu coloquei o casamento dele. Por que tem mais alguém lá dentro? Só que esse alguém, ele não é qualquer pessoa. Esse alguém é semelhante ao Filho dos Deus. Aí está Jesus. Deixa-me levar para a minha conjectura. Jesus pega os 3. Ei, vamos passar por aqui. Vocês não serão queimados. Aí, olha aqui, ó. Passemos de novo. É aquilo que ele vai fazer dentro da tempestade. Ele não acalma ela. Ele passa por cima dela. É ele falando: ei, seu problema não é nada para mim. O inferno pode até tentar, mas eu estou na 4ª pessoa dentro da fornalha. O 4º homem ainda está na fornalha. Podem até te jogar lá, mas fica tranquilo. O 4º homem vai contigo. Será que você pode adorar o nome dele? Será que você pode exaltar o nome dele? Levante a sua mão para o alto. É Deus falando: ei, podem até tentar destruir a sua família, podem até destruir a sua casa, mas enquanto eu estiver no controle, você não será destruído. E aqui eu concluo. Há uma glória de Deus aqui sendo derramada neste lugar. Há uma graça de Deus de renovação sendo derramada nesta casa. Para que você entenda que por mais que o inimigo queira destruir, você não será destruído. Escute, eu acho que a Camila e o Gesiel já ouviram esse testemunho, mas Deus ele está me direcionando mais uma vez. Eu tive o privilégio dado por Deus de passar 11 anos da minha vida no Chile, campo missionário, juntamente com os meus pais. Eu fui para lá, eu tinha 7 anos de idade. E quando nós chegamos lá, os primeiros anos foram os mais difíceis, os mais complicados. Cultura diferente, país diferente, pessoas diferentes, idioma totalmente diferente. Eu, mais 3 irmãos, pai e mãe. Chegamos lá, dentro de nada mais do que 2 meses de estadia lá. O ministério que nos levou falou o seguinte: nós não conseguiremos mais manter vocês. Em outras palavras, se virem. Pai, mãe e 4 filhos homens, sem conhecer absolutamente nada. Os primeiros meses foram os mais difíceis, os mais conturbados. Minha mãe já não aguentava mais. Ela começou a questionar a Deus, a dizer: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para passarmos por isso? Ela começou a questionar todo o processo do propósito de Deus. Aí Deus vai e toma o meu pai em profecia.
em uma noite. E vai falar para minha mãe: mulher, mude as suas palavras de questionamentos para palavras de adoração, que eu estou entrando com providência na sua casa. Aí a minha mãe, ela começa a chorar em prantos, e Deus coloca um hino no coração dela. E na madrugada daquele dia ela começa a cantar: horas difíceis você passa em conflito, e já não sabe nem mesmo o coração. Situações. Tenha certeza. E o Senhor escute. Depois, quando a minha mãe, ela acorda no outro dia, chega uma mulher no portão do nosso lar, e ela bate assim. Aí meu pai sai, e ela vai falar: vocês não são a família de missionários que chegaram alguns dias atrás? Aí meu pai vai falar: sim, nós somos. Aí quando o meu pai chega e ele vai perguntar: mas por que da pergunta? Ela vai falar: você está vendo aquele restaurante ali na esquina? Na esquina da rua tinha um restaurante grande lá. E ela vai dizer: eu sou dona daquele restaurante ali. E esta noite, eu vivi uma noite que eu nunca tinha vivido antes. Eu não consegui dormir nessa noite, porque entrou um homem no meu quarto que eu nunca tinha visto. E alguém entendendo que quando Deus está no controle, Ele não abandona. E essa mulher, ela vai dizer: essa noite entrou um homem no meu quarto que eu nunca vi. E ele mandou te dizer o seguinte: enquanto você e a sua família estiverem aqui, não vai faltar café da manhã, não vai faltar almoço, não vai faltar café da tarde, não vai faltar janta, porque ele mandou cuidar de você. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, ei! Pode até estar faltando, mas o Rei dos Reis, Ele está no controle. Ele está dizendo para mim e para você: fica tranquilo, não se desespera ao Deus que cumpre promessas. Se coloque de pé, se coloque de pé. Ele vai o rederebaço. Eu estou convicto sobre aquilo que Deus vai fazer aqui nessa casa. Eu não vim aleatoriamente aqui, mas eu vim firmado sobre uma palavra concretizada sobre esta congregação. O Senhor Deus, Ele me incomoda a dizer que tem pessoas aqui que estavam a um fio da desistência. Pessoas que adentraram aqui dizendo: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu largo tudo. Se o Senhor não falar comigo hoje, eu deixo tudo. E eu te convido a renovar a aliança com aquele que prometeu
Vem aqui na frente. Eu convido você que achava que Deus já tinha se esquecido da sua história, que Deus já tinha se esquecido da sua família, que Deus já tinha se esquecido dos seus propósitos e sonhos. Ele está dizendo: eu quero renovar aqui nesta noite. Eu quero fazer de novo aquilo que eu já tinha prometido há muito tempo. Revestimento e poder da graça de Deus. Ele tem prometido para Ele tem prometido para a sua igreja, revestimento de poder. E eu te espero. Vem, porque eu sei que tem pessoas aqui que adentraram neste lugar achando que Deus já tinha se esquecido das promessas. Só que Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu não te abandonei, eu não te deixei, eu ainda continuo no controle da sua história, eu ainda continuo no controle da sua família, eu ainda continuo no controle do seu trabalho, eu ainda continuo no controle das suas finanças, eu ainda continuo no controle dos seus sonhos. É Deus falando para mim e para você: eu não desisti de você. Enquanto a mocidade louva, eu quero te convidar aqui. Vem, bem rápido, eu tenho apenas 5 minutos. Deus, Ele está me mostrando que tem pessoas que vieram a fio da desistência aqui. Vem, não tenha medo. Vem, não tenha medo. Mas vale a sua presença na presença de Deus. Mas vale a concretização da promessa de Deus sobre a sua vida. Eu te espero. O Senhor Deus, Ele nos leva nesta noite a entender que as promessas dEle são maiores do que as nossas dificuldades. As promessas de Deus, elas são maiores das nossas lutas e provações. E por mais que você tenha achado que Deus desistiu, há uma glória de Deus sendo derramada nesta noite. Há um manifestar do Espírito Santo sendo derramado nesta noite. Deus, Ele me leva a dizer: essas pessoas que precisam de renovo, são pessoas que estão entendendo que o propósito de Deus é ficar firme. Ficar firme. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito. Aleluia. E o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade, cante, que porque o Espírito passa, Santo de Deus, não há o que Deus faça pra dar vitória. Deus abriu o caminho pra você passar. Acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. Há uma promessa de Deus sendo derramada sobre esta casa. A porta que Ele abre, ninguém pode. Há uma palavra de Deus sendo liberada sobre este lugar. Comece a louvar. Não vai ser nessa prova que você vai ser vencido. Não vai ser nessa luta que você vai ser derrotado. O Espírito Santo de Deus está me mostrando que tem pessoas sendo curadas nessa noite. Tem pessoas sendo restauradas nessa noite.
noite. Você não vai sair daqui da mesma forma que você adentrou. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem. Ele renova a sua vida nessa noite. Ele renova a sua história nessa noite. Ele renova a sua promessa nessa noite. E assim como Ele foi com Josué, assim como Ele foi com José, assim como Ele foi com Jacó, assim como Ele foi com todos os seus filhos, Ele vai te manter firme na promessa. A porta que Ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua.